Olá, internauta, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 19 de dezembro. Graças a Deus, estamos nos aproximando do ano novo que se avizinha. Eu acredito que você que está conosco nessa manhã vai ser profundamente enriquecido e abençoado através de uma reflexão ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Portanto, continue conosco. Você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Continue conosco com seu coração aberto e receptivo, porque Deus vai falar ao seu coração. Antes, quero lembrar a todos que no próximo dia 25 deste mês, segunda-feira, nós estaremos celebrando mais um musical natalino. Você não pode perder. Venha participar. Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você está cordialmente convidado com toda a sua família. Nesse instante, quero deixá-los com o cantor Vitorino Silva interpretando uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cante de amor, seja glória, cante. A Deus, seja glória. A Deus, seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre, amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. Aqui, ó, e um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário. Deus
Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo número 1, versículos 16 e 17. Irmãos, vamos ler o texto? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Deixa eu rememorar esse texto aqui com vocês. Essa declaração primeira aqui, para que a gente possa entender esse texto, é justamente quando Paulo expressa: pois não me envergonho do Evangelho. Né? E essa ideia já foi muito trabalhada aqui na igreja, e queremos lembrar que Paulo, antes de sua conversão, né, para entendermos essa expressão, não me envergonho, ele foi um ardiloso perseguidor da igreja, ele foi um ferrenho perseguidor dos irmãos, e ele tinha, como a gente chama, sangue nos olhos para matar todo aquele que dissesse algo contrário ao que ele entendia como um judeu, né, como um fariseu. Então todo mundo que chegasse e dissesse que o Messias era Cristo, para Paulo, na ideia dele, enquanto fariseu, era uma blasfêmia, era um assinte para ele. E ele se injuriava de tal forma que o ódio dele era justificado justamente, digamos assim, no entendimento falso das Escrituras. Ele não entendia que o Messias já tinha vindo e era a manifestação do próprio Cristo. Para ele, assim como muitos judeus, esse Messias ele tem que ser uma pessoa rica, de nobre nascimento, que deveria estar num palacete e que então ia governar a nação de Israel aqui na terra de forma corpórea, não é? Como a gente já sabe. Então ele não entendia que o reino estabelecido por Deus era um reino espiritual, e esse reino espiritual iria se estabelecer quando de fato houvesse novo céu e nova terra. Então ele se justificava justamente nisso. Era uma ofensa dizer que Jesus, que nasceu numa manjedoura em Belém, de uma maneira bem precária, de um casal que não tinha relevância social nenhuma, ser o rei dos judeus. Então, em tese, entenda, em tese, Paulo tinha uma justificativa, né? E talvez se você fosse judeu naquele momento, você disse: rapaz, Paulo está certo, vamos matar ele, vamos matar esses cristãos que estão dizendo isso, porque isso é um assinte ao nosso Deus. Então, Paulo tinha essa característica, né? Para Paulo, Jesus era um falso profeta e estava adulterando a lei de Moisés e a lei dos profetas. O cristianismo ainda tinha que ser aniquilado, e para isso, a morte dos pregadores era necessária e urgente. Então a ideia que se passava era essa: temos que frear essa onda desses doidos, desses maníacos, desses malucos que estão pregando esse tipo de coisa. Então vamos começar na lei a matar. E aí se tinha todo esse levante, né, implacável de matar os pregadores e aqueles que criam. Mas só que Paulo é convertido, não é? Paulo então tem uma experiência de encontrar Jesus, ou de ser encontrado por Jesus, e como a gente já sabe da conversão de Paulo, ele agora então é um dos expoentes precursores do Evangelho. E o que é que aconteceu na mente do povo? Esse bicho endoidou, isso é um louco. Como é que ele se justificava perseguindo os cristãos, perseguindo os pregadores, e agora ele está dizendo que isso é verdade? É louco, é doido. E é, portanto, você vê em algumas cartas, ele começa logo a se defender, dizer que o Evangelho não é loucura, mas pode ser loucura para os homens, mas para Deus é poder. E aí ele diz aqui justamente essa frase: eu não me envergonho do Evangelho. Era justamente essa justificativa. Paulo então se encontrando do lado de cá, e por certo sua fama de perseguidor implacável tinha percorrido as regiões, e onde ele passava as pessoas desconfiavam dele, considerava então ele um louco, pois antes de ser perseguidor, agora é um perseguido. Ou seja,
Ele queria matar aqueles que pregavam isso, e agora ele é vítima, ou está na situação de ser morto por causa disso. E aí por isso a loucura. Mas mesmo assim, Paulo vai expressar de modo claro, de modo objetivo, que não tem vergonha de pregar o evangelho. É como se pode dizer assim: eu não tenho medo, porque essa é a verdade. E na verdade eu mato e morro. E na verdade eu não abro. Porque o interessante do evangelho, meus irmãos, é que ele nos toma de tal forma que não é algo apenas racional, mas é algo espiritual. É algo que vem do interior, é algo que foi comunicado pelo próprio divino. Então aqueles que são crentes de verdade, que foram selados pelo selo do Espírito Santo, é impossível voltar atrás. A ação do Evangelho, do Espírito Santo na vida da pessoa é de tal forma poderosa que mesmo em meio à ameaça de morte, ele não tem como voltar atrás. Que é outra coisa diferente de todas as outras religiões, essa questão do poder do Evangelho na vida de cada um de nós. A gente vai ter medo, a gente vai ter receio, claro, mas isso não vai fazer com que você desfaleça a ponto de dizer que é mentira o Evangelho. E quando a coisa arrochar, se você é crente de verdade, é impossível você negar, mesmo debaixo de peia. E a gente tem vários exemplos na história disso. A gente tem vários exemplos, né? Perpétua, presa, com o filho amamentando, o pai dizendo: minha filha, pare com isso, negue, venha para casa cuidar do seu filho. E ela disse: como eu posso negar que isso é verdade? Foi condenada à arena e morreu numa chifrada. John Hus, 1335, toda a cúpula do catolicismo fazendo aquele julgamento. O príncipe lá da Boêmia, frouxo, deixou que ele fosse condenado. E a história diz que ele morreu cantando o hino. A fogueira subindo, as chamas subindo e ele cantando. Isso é algo o quê? Isso é algo do Espírito Santo. Porque o Evangelho é essa verdade. Aí Paulo então tem essa convicção: eu não me envergonho do Evangelho, porque é a verdade. E por que é verdade? Porque o próprio Evangelho, ele vai dizer, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que algo fantástico, que algo sobrenatural, que algo impactante, poderoso. E esse Evangelho, mesmo que eu e você venham a negligenciá-lo, mas ele nunca vai deixar de ser o poder de Deus. E em contraponto a essa negligência nossa, quem está perdendo sendo negligente somos nós mesmos. É o poder de Deus, e essa ideia está contida justamente na continuidade da expressão. O motivo de anunciar o Evangelho também é por causa desse poder. Ou seja, uma vez que nós ouvimos esse poder, recebemos esse poder, confiamos nesse poder, a gente quer anunciar para as outras pessoas. E para anunciar para as outras pessoas, requer de nós esforço, investimento. Ou não? No final do café ontem, eu estava conversando com o pastor Weber Firmino. O Weber Firmino, ele foi da nossa igreja. A gente foi criado na segunda igreja com o pastor Jadiel. Ele foi para o Betel, depois ele voltou, foi meu professor. E ele está há 20 anos lá em Esperança. Como a gente sempre conversa sobre essa questão de missões, ele ontem veio conversar comigo, pedir orientação. Ele foi meu professor e veio me pedir orientação sobre implantação de igreja em outra região. E ele está conversando com uma pessoa em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E aí ele veio perguntar como é que faz, tá, essas coisas, quais são os passos, como é que vai indo. Então, a ideia, irmãos, principal é que a gente chegava o seguinte: olha, é assim, mas requer investimento. E ele estava dizendo que tem dificuldade porque a igreja dele é em Esperança, não tem nenhum poder aquisitivo satisfatório para investir, por exemplo, na abertura de uma igreja congregacional em Novo Hamburgo. Mas já tem uma pessoa lá querendo. Então, quando a gente faz um plano como... Veja bem, olha a ideia. Tem uma família lá querendo.
tem a perspectiva de se expandir, porque essa família saiu de uma igreja que estava começando a falar sobre a teologia liberal, ou seja, estava apostatando. Essa família percebe, essa família tem acesso à nossa confissão de fé congregacional, tem acesso a alguns vídeos de algumas igrejas, e diz: rapaz, eu acho que essa igreja daria certo aqui. Uma igreja com a visão que vocês têm aqui, com esse evangelho que vocês estão pregando aqui. Mas aí eles barram em quê? Porque a gente não tem visão missionária de investir em missões. Porque a gente vai dizer que 4 mil reais saindo da igreja é um dinheiro perdido. Porque a gente está mandando para outras pessoas e não a nossa igreja local. Entende como é a nossa mente? É ou não é assim? É assim. Eu sei que eu participo de reunião. A gente disse que está perdendo dinheiro, mandando lá para o Rio Grande do Sul, para aqueles irmãos que vão ser alcançados do Evangelho. Mas talvez, se eu fizesse uma reunião como essa com Paulo dizia: manda agora. Manda agora. Urgente. Ou seja, quando eu converso com as Escrituras, com aquilo que Deus está revelando, a visão ia ser diferente. A salvação, então, irmãos, é para a humanidade perdida. Claro. Essa era a ideia contida em toda a revelação. É essa ideia que está contida em toda a revelação. E nessa carta, Paulo deixa implícito que toda a humanidade está perdida, todos pecaram, todos caíram, e que o plano redentivo começou a ser revelado, primeiro para a antiga dispensação, os hebreus, e agora revelado na nova dispensação, que vai abarcar os gentios. E por isso que ele diz, primeiro dos judeus e também do grego. A declaração do versículo 17 é a expressão daquilo que Paulo vai explicar ao longo da carta: a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Interessante que foi esse trecho aqui que Martinho Lutero compreendeu, por iluminação do Espírito, que a expressão não era justiça em retribuição a que o homem fez, mas é a justiça de Deus gratuita, imputada no pecador, simplesmente pela graça, baseado na expiação substitutiva de Cristo, fazendo dela então uma possessão do próprio pecador por meio da fé dada por Deus. Que plano maravilhoso, tudo pensado milimetricamente e ativado eficazmente no nosso coração. Por isso a ideia de que pode dar o sangue na canela, mas quem é crente de verdade não vai negar, porque foi algo feito por Deus, imprimido por Deus e seguro por Deus. Aleluia, aleluia. Dá vontade de marchar mesmo. E é essa expressão de fé em fé. Tudo isso é uma questão de graça soberana, não de obras da carne. Deus não tem fé em você, Ele deu fé para ser exercida nele. E João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o ensino de Paulo aos Tessalonicenses: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé da verdade. Quando temos na Bíblia a exortação de que devemos crer no fundamento dos profetas e apóstolos, percebe-se aqui que Paulo não usa algo novo. Ele não está inventando uma nova doutrina, mas ensinando aquilo que já foi posto como fundamento. É por isso que ele faz a citação de Abacuque quando diz, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça de Deus manifesta e revelada de forma poderosa trazia à mente dos crentes uma certeza que extrapola o racional. Por isso é algo que transcende, é o verdadeiro tesouro, a riqueza incontável que cada crente recebe sem merecer. A salvação como um dom, recebida pela fé em Cristo Jesus, nos garante a paz com Deus e a aceitação nossa para entrar no Santo dos Santos, na presença definitiva de Deus.
Amém, meus irmãos? Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Eu gostaria que você, ao ver esse DVD, conversasse contigo mesmo. Como você vai? Ainda há esperança de salvação na tua vida? Pergunte, porque pecados encobertos Deus vai requerer. Por isso muitos hoje estão a sofrer. Nesta noite a mão do Deus Altíssimo já passando está. Impune o culpado, Deus não vai deixar. Por isso há tanta coisa acontecendo aqui, e a gente não entende como pode ser, pois o inexplicável só pertence a Deus. Mas eu dou aleluia. Quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, 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 e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Eu quero acreditar que Deus falou ao seu coração e naturalmente você vai refletir no que você ouviu para melhorar e mudar a sua atitude, seu modo de viver, principalmente diante do relacionamento com a sua família, com os amigos, onde quer que você se encontre. A palavra de Deus nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Deus, irmãos. Faça isso. Há um canto novo no meu ser. É a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo! O contrito de prazer celestial. Nome sem igual, feitiço contrito. Cristo numa nuvem voltará, baixará dos céus em luz, pelo seu poder me levará pra seu lado com Jesus. Assim, Cristo, nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Oh, Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito.